eu não vou... Depois eu quero... Ótimo. Então, depois eu vou precisar ter acesso aqui. Perfeito. Então, conseguiram aí? Conseguiram? sim, já vi a telinha? Já. Então, só para, como está gravando a partir de agora, eu vou agradecer de novo a sua presença. Não vou falar tudo aquilo que eu já disse, mas obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, tirando um pouquinho do seu tempo. E sinta-se em casa, a comissão te recebe aí de braços abertos. Tá? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado aí, pessoal. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho, né, dessa área tão interessante que é o direito ambiental aplicado ao agronegócio. É uma matéria que está em voga hoje. Acho que basicamente todos os jornais, veículos, né, que a gente acompanha, sempre a matéria ambiental está vindo como destaque, né, e sempre vinculado ao agronegócio, vinculado a políticas públicas. Então, é um assunto que a gente pode dedicar um pouco, né, a atenção, porque tende a render, né, bons casos, necessita de uma demanda, né, especializada. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já começo aqui falando sobre os desafios que a gente tem, né, nessa área ambiental, principalmente aos colegas aí que militam nessa área, acho que vão compartilhar muito bem do que a gente sofre no dia a dia da advocacia ambiental. E aqui eu posso separar esses dois tipos de problemas que a gente tem. O primeiro, né, sendo mais relacionado à matéria ambiental em si e aos problemas que a gente vem acompanhando na legislação, né, essa diversidade de ramos do direito dentro da mesma área, né, e também fatores extrínsecos, que geralmente tendem a complicar a nossa atuação no dia a dia, ali, né, na advocacia, seja por morosidade dos órgãos ambientais, seja por até uma falta de afinidade do Poder Judiciário com essa temática, que a gente sofre muito na mão de juízes que não conhecem tanto a matéria, que não se dedicam tanto a estudar de modo mais profundo essa matéria, e tudo isso acaba desaguando numa maior, né, dificuldade em exercer essa advocacia dentro da área ambiental. Por isso que demanda-se, né, um estudo muito detalhado dessa matéria. Quem tiver interesse em entrar nessa área, eu estou super disponível para depois a gente bater, né, outros papos, e fico à vontade para fazer esse diálogo aí com vocês. E se a gente pudesse resumir, né, a advocacia ambiental em uma foto, né, seria essa aí, um famoso gato que a gente acompanha em muitos locais, né? Eu costumo falar que a reprodução em uma imagem da legislação ambiental é justamente essa imagem do gato, né? E por que eu falo isso? O último levantamento do CNJ tem, né, hoje, em validade, 70 mil normas ambientais infraconstitucionais no país. Isso em decorrência da competência comum entre, né, município, estado e também a União. Isso acaba complicando, né, um pouco a vida do advogado ambientalista, justamente por conta dessa diversidade de normas. E eu vivo isso, acho que na prática, por advogar, né, não só em Goiás, mas em outros estados. Vou dar um exemplo: Minas Gerais, Mato Grosso. A legislação é completamente diferente. Então, você sai de um habitat ali que você está acostumado, né, de um padrão de legislação que você está acostumado. Quando você pula de estado, né, o que deveria ser algo mais padronizado, a gente não encontra, né? Outro desafio que a gente vê muito, a incompatibilidade entre a legislação ambiental e o que se dá na cabeça do analista ambiental, ou do operador ali, né, dentro do poder público, o que a gente chama de discricionariedade técnica. Muitas vezes, o analista ele não respeita, né, o que a legislação ambiental define ou conceitua, e acaba a gente pode até falar por, às vezes, até vieses, né, mais radicais, não interpretam a legislação daquela maneira, ou desvirtuam, né, a legislação ambiental. Isso tudo acaba complicando a nossa atuação no dia a dia, né? É um desafio muito grande. Ministério Público atuante, nós temos aí uma
o Ministério Público, principalmente em Goiás, muito ativo nessa área ambiental, e não só Goiás, aqui em outros estados, como Minas e Mato Grosso, Tocantins, eles são até mais atuantes do que o nosso. Então, aí eu vejo até um potencial de crescimento, né, dessa área, desse ramo do direito, justamente por uma maior atuação por parte do Ministério Público. E também uma fiscalização ambiental que vem acontecendo por meio de imagens de satélite, de forma remota. Esse é um padrão que está acontecendo tanto no IBAMA, tanto no ICMBio, né, nos órgãos estaduais, e acaba tendo uma distorção ali, né, porque por mais que a gente tenha imagens com resoluções ótimas, sistemas de monitoramento, né, ótimos, sempre vai ter um tipo de distorção e de divergência, e que apesar de ser um desafio, abre muita oportunidade, né, para a gente que atua nessa área. E onde, né, falando aqui do advogado que atua no direito ambiental, onde é que a gente colocaria ele nessa imagem aí? Fácil. É justamente aquela pessoa que sobe ali para desamarrar os fios, para tirar um gato do lugar, para falar que aquele fio ali não é um gato, né, que está no lugar correto. Então, em razão dessa complexidade da própria legislação ambiental, o advogado, né, que milita nessa área tem que ter uma expertise assim, diferente, uma proatividade, uma boa vontade bem grande. E se resume em uma imagem, casando com essa primeira que a gente apresenta aí. Bom, e antes de avançar na matéria ambiental, acho que é interessante também a gente ter um cenário geral de como o Poder Judiciário está encarando essas demandas ambientais. Isso é algo que pouca gente fala, né? Como que o Poder Judiciário enxerga as demandas ambientais hoje. Desde 2020 foi criado um observatório específico para a matéria de meio ambiente. Ou seja, o Poder Judiciário se atentou, né, a essa demanda como, né, sociedade e criou um ambiente específico para se monitorar como que está sendo, né, essas ações em número, em qualidade, em quantidade. Então, isso acaba trazendo, quando a gente pega esses números, né, e coloca num relatório, a gente acaba tendo impressões sobre o que realmente está acontecendo com o Poder Judiciário em matéria ambiental. E isso resulta onde? Né? A gente tem um relatório anual publicado, que é a Justiça em Números. Esse ano saiu no mês passado, pelo CNJ. A gente tem uma base de processos ambientais aí que vão chegar a quase 90 mil processos ambientais ativos. Isso é muita coisa. E o histórico, né, a gente vem crescendo, né, a cada ano, uma porcentagem muito alta. Ano passado, do ano de 2020 para o ano passado, foi de 10%, né, de crescimento. Os assuntos mais recorrentes são geralmente crimes contra flora e fauna, o que a gente acaba analisando e interpretando como um aumento da degradação ambiental ou um aumento, né, da judicialização de demandas que envolvem degradação ambiental. O atual líder é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seguido, se eu não me engano, pelo de São Paulo. O Goiás ainda não aparece ali, né, nos líderes em demandas ambientais. E a gente já percebe um olhar para frente até mais rigoroso um pouco, né? Por quê? Dentro desse relatório da Justiça em Números, foi apresentada uma agenda, já pensando em 2030, né, no âmbito do Poder Judiciário, em que a matéria ambiental é colocada como prioridade, junto com outras áreas como social, outras áreas que têm, né, também esse apelo em prol da sociedade. E com base nisso, o CNJ já definiu ali quais são as ODS, né, que o Poder Judiciário busca. Então, quem tiver interesse, eu até coloquei os números aqui para ir atrás, para realmente entender o que o Judiciário anda pensando, né, dessas demandas ambientais. Outra figura que eu achei interessante, aí, outra, né, imagem, foi esse relatório, esse gráfico aí, que fala da taxa de congestionamento, né, de ações por matéria dentro de varas exclusivas. Então, o que quer dizer? Aquela vara ali que é exclusiva para execução fiscal, ela tem ali uma taxa, né, de congestionamento de quase 90% de processo. E o direito ambiental, né, a matéria ambiental, vem ali logo em terceira posição, né? O que revela o seguinte, que mesmo tendo varas especializadas, nós não vamos ter automaticamente
uma prestação jurisdicional em matéria ambiental mais célere ou mais resolutiva, pelo contrário, né? Nós tendemos a postergar mais ainda no tempo essa solução definitiva para processos ambientais. Por isso que eu sempre costumo falar, até para os meus clientes e em palestras, que o advogado que atua na área ambiental ele tem que ser o primeiro, né, fiscal ali para evitar que essa demanda chegue no judiciário. Por quê? Mais à frente a gente vai falar, mas o judiciário ele é um pouco ríspido, né, com essa matéria, então você acaba não tendo soluções rápidas, prestações rápidas, acaba geralmente ficando na mão de um perito judicial, de confiança daquele juízo, a discussão daquela matéria. Então, essa atenção tem que ser, né, isso tem que ser levado em atenção e colocado nas discussões com o Poder Judiciário, né? E avançando aqui, qual que é o cenário que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem um cenário ruim, a matéria ambiental, né? E a gestão ambiental do país anda um pouco com a imagem arranhada. Aqui eu coloquei duas imagens de dois veículos aí, o Le Monde, né? E a revista Piauí, que a matéria de capa deles são justamente a questão de destruição de Amazônia. Aqui com o Ricardo Salles, uma chacota aí com a posição que ele, né, exerceu dentro do Ministério. Então, isso gera um alerta lá fora. Em consequência, tem uma resposta dos atores, né, e operadores aí, dos players do mercado, e, em consequência, até gera uma oportunidade para quem atua nessa área. Justamente porque, quanto maior o nível, né, mais uma regulamentação rigorosa a gente vai ter e maiores oportunidades para quem milita nessa área. Dando um cenário mais local, como que está hoje, né, Goiás, comparado aos outros estados? Goiás saiu na frente, tá, pessoal? Isso algo de si, é um mérito, né, da própria gestão aí atual, à frente à secretaria. Nós conseguimos implantar uma legislação, isso é uma legislação mais antiga, mas ela foi reformulada, né, específica para processos administrativos ambientais, né, uma nova política de conciliação ambiental que é diferente da política no âmbito federal, né, e que vem conseguindo bons resultados. Nós tivemos uma nova lei de licenciamento ambiental, enquanto o Congresso se mata lá discutindo, né, novos projetos e uma legislação ambiental federal para licenciamento, nós saímos na frente e já colocamos a nossa desde 2019, né, em andamento, em vigor, e a nova lei de passivos ambientais, que foi publicada esse ano ainda, que é uma revolução. Acho que eu desconheço outro estado que tem uma legislação tão avançada com relação a esse tema, né? Sem contar o sistema de licenciamento, o IP, que a gente tem, que é um licenciamento 100%, né, digitalizado, e que isso facilitou demais o licenciamento em Goiás, juntamente também com o Web Outorga, que é um sistema um sistema 100% digital, e a gente acaba tendo um avanço aí, né, na prestação por parte do órgão ambiental. E também, falando em monitoramento, nós temos também o SIGA, que é um sistema de informação geográfica específico para a área ambiental em Goiás. Então, se vocês tiverem curiosidade de entrar depois, vocês vão perceber que todos os autos de infração, embargo, pontos críticos, pontos de bacia hidrográfica crítica, estão todos já, né, localizados e inseridos dentro desse sistema. Então, as informações ambientais estão aí disponíveis para quem quiser, né, ir atrás. A gente tem essa possibilidade. E sempre quando a gente fala em direito ambiental, é importante a gente ter essa noção de macroconceito, né, que é de onde vem toda a legislação infraconstitucional, que é extensa demais, ela se interliga e é pulverizada em estados, municípios. Então, a gente tem que ter essa atenção, que é o artigo 225 da Constituição Federal, que separa ali, né, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Nesse momento que nasce para a gente a tríplice responsabilidade ambiental. E vocês vão ver que o exercício da advocacia em matéria ambiental é tão difícil justamente porque a gente tem que andar entre esses três mundos.
e são mundos muito diferentes e que muitas vezes demandam, né, tratos e estratégias diferentes. Por isso que é tão, né, complicado uma atuação 100% focada nessa área. Além disso, a gente tem a legislação ambiental específica, que, como falei, é um cipoal de normas, praticamente, Código Florestal, Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, o SNUC, que é a legislação que cuida das unidades de conservação, CONAMA, LCA, Decreto 6514. Então, assim, é muita matéria para se estudar. Por isso que é tão, né, complicado essa área em si. E jogando, né, para o tema da nossa palestra, que é justamente essa inter-relação que tem com o agronegócio e meio ambiente, acho que vocês devem viver isso na pele, na prática aí da advocacia, que muitas vezes a gente está cuidando de uma operação, um exemplo, um contrato de arrendamento, ou eu vou fazer um contrato de compra e venda de um imóvel rural, ou eu vou fazer um contrato ali para fornecimento de cana com uma usina. São nesses momentos que aparecem a demanda ambiental, né, os passivos ambientais, e nesse momento que surge aí a necessidade de profissionais um pouco mais especializados. E pensando em cadeia, né, deixa eu passar o slide aqui, eu costumo falar que oportunidade não falta. Em todas as pontas do agronegócio, nós temos demandas específicas da área ambiental. E a cada dia que passa, essa exigência está sendo, né, mais elevada, nós estamos elevando essa régua e acaba gerando mais oportunidades ainda para profissionais que queiram, né, atuar nesse âmbito do agronegócio. E aqui eu dou exemplos, né? Pensando no produtor rural, pessoa física, as infrações administrativas, a regularização ambiental do imóvel rural, a prática de due diligence na hora de vender um imóvel, de comprar um imóvel, né? Pensando já em agroindústrias, né, que precisam de um licenciamento ambiental, muitas vezes passam por uma compensação ambiental, certificação, planejamento, auditorias, tudo isso, né, é uma realidade das agroindústrias que a gente principalmente tem aqui no sudoeste goiano. E falando de, né, mercado exterior, e juntando com o mercado de capitais, green bonds, certificação ambiental, projetos ESG, responsabilidade socioambiental, são também matérias, né, correlatas a esse mercado. Por isso que eu falo, tem oportunidade desde o produtor rural, pessoa física, até quando você quiser atuar só com o mercado exterior, ou só com grandes tradings ou agroindústrias. Então, existe espaço para todo mundo nessa área. E falando já um pouco, né, dentro dessa tríplice responsabilidade, o que eu pensei para a gente falar hoje? Justamente falar um pouquinho sobre cada área, mas falar também das oportunidades que a gente tem com essa área específica, né? Até porque nós estamos querendo aqui falar como é a prática, né, dessa advocacia dentro do agronegócio. Então, por isso que é interessante a gente passar pelos conceitos maiores e depois falar um pouco sobre a especificidade dessa, né, seara dentro do agronegócio. Sempre quando a gente falar de tutela administrativa, a gente vai lembrar dos órgãos ambientais. IBAMA, SEMAD, ICMBio, são os órgãos que aplicam, né, essas infrações, multas, embargos, e a gente também tem que sempre lembrar que é uma responsabilidade subjetiva. Por muito tempo houve essa discussão se era, né, objetiva, se era subjetiva, o STJ veio e pacificou. Então, hoje a gente tem que ter essa soma, né, de atos, conduta ilícita, dano ambiental, o nexo de causalidade e também o dolo ou culpa. Então, é interessante a gente analisar isso, porque a prática, né, do dia a dia da advocacia, a gente vai ver que se não entender muito bem desses conceitos específicos, a gente acaba tendo dificuldade na hora de fazer uma defesa, de montar uma defesa e prestar esse apoio, né, ao produtor. Primeiro, sempre tem que ter essa diferenciação entre infração, sanção, fiscalização, muita gente confunde isso até hoje. Dentro do processo administrativo ambiental, a gente tem uma legislação federal muito boa, né? Mas cuidado, porque existem legislações específicas, como o estado de Goiás. Então, além de você saber esses conceitos maiores, você vai ter que ir na legislação do seu estado, né? Atenção a todas essas liturgias que existem no decorrer do processo,
publicidade, contraditório, né, atos obrigatórios, prescrição intercorrente. Muita gente acha que por ser um processo administrativo e ambiental, esses conceitos podem ser, né, passados por cima, e isso eu vejo muito até hoje. Então, tem que ter essa atenção a essas liturgias e essas normas processuais. Falando um pouquinho de cada, dentro dessa área administrativa, falando um pouquinho, né, das oportunidades, eu vejo o seguinte: a gente pode separar essa tutela administrativa em 3 momentos, né? A defesa administrativa em si, né? A autocomposição ambiental, que hoje é uma realidade, né? Não sei se muita gente já teve a oportunidade de fazer uma audiência de autocomposição ambiental. É uma maneira célere e rápida de resolver esse conflito, que muitas vezes demorava anos, né? E também esse crivo e essa responsabilidade que o advogado tem antes de judicializar esses autos de infração, né, e esses embargos. Então, tem que ter uma certa atenção com relação a isso. Falando um pouco sobre as defesas em si, né, hoje eu encaro uma defesa administrativa como algo muito moroso, né? A gente fica refém das discricionalidades das autoridades julgadoras, como falei, passa-se por cima de muita coisa, uma falta de conhecimento e desrespeito às normas ambientais, tanto materiais e processuais. Então, a minha recomendação a defesa administrativa, ela tem que vir em um caráter secundário. A primeira estratégia é sempre conciliar, né, e compor ali com o órgão ambiental para resolver o problema do seu cliente de uma maneira mais rápida. A defesa, ela vem quando justamente a gente tem uma certeza e uma robustez do que está defendendo, e para justamente fazer valer toda aquela demora que o seu cliente vai ter na hora de optar por apresentar uma defesa e ficar, às vezes, aí 3, 4, 5 anos recorrendo de uma multa para lá na frente não ter nenhum tipo de benefício. Então, né, por isso que a gente tem que ter essa atenção. Hoje, para falar um pouco sobre autocomposição ambiental, no âmbito estadual, que é onde eu mais atuo, eu vejo com bons olhos um mecanismo alternativo, né, de solução de conflitos, célere, de baixo custo, né, eficiente. Aqui faço uma ressalva que muitas vezes a gente vai despreparado, né, para uma audiência dessa e acaba não produzindo nenhum tipo de material, ou de prova técnica, ou de prova documental, que vá conseguir auxiliar, né, o conciliador ou facilitador ali a tomar decisões de maneira assertiva. O que eu hoje, Arthur, pratico nesse âmbito? Eu sempre faço uma manifestação preliminar, como se fosse uma defesa, mas muito mais simplificada e objetiva, geralmente de cunho técnico, não só cunho, né, jurídico, e levo isso antes para o facilitador. E também faço um memorial, como se fosse despachar com um juiz, com o desembargador, e entrego também antes da audiência. Isso é uma prática que a gente faz para justamente, quando chegar no momento de conciliar, toda dúvida técnica que o facilitador poderia ter já foi resolvida, né? Ele já fez os laudos por conta própria, já buscou o órgão ambiental, a gerência que faz algum levantamento ali, e já produziu a prova dele também para concordar ou discordar com a nossa, né, proposta. Então, isso facilita muito a vida do facilitador e, por óbvio, né, a nossa vida e a do cliente, né? Mas, mesmo assim, eu ainda vejo muita resistência por parte desses facilitadores e mediadores nessas reuniões. Casos específicos que eu tive de experiência esse ano com o ICMBio foram terríveis, pessoas mal preparadas que desconheciam a legislação, né? E acabou assim prejudicando muito o meu cliente, e mostra que você tem que fazer, né, o seu melhor, preparar muito antes dessas audiências, mas mesmo assim a gente ainda tem que contar com a boa vontade do servidor, né? Isso é terrível, terrível mesmo. E, como falei, judicialização, sempre, 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 o primeiro, né, fiscal ali para ver se é uma demanda que demanda essa intervenção do judiciário, quem tem que fazer é o advogado, não tem como, né? E por quê? Aqui fica até o meu alerta para quem, né, tem isso por hábito ou acha que
que é tranquilo entrar com uma ação judicial em matéria ambiental. O judiciário ele é lento, ele é leigo, alheio, né, e ríspido a essa litigância ambiental. Isso eu já tive oportunidades várias, né, conversando com juízes. Nossa, mas esse caso é complexo, essa matéria aqui eu não entendo bem. Nossa, doutor, assim, reclamando mesmo, né, dessa litigância ambiental. Então, por isso que a gente tem que ter uma certa noção, tem que passar esse risco para o cliente e, né, abrir, né, essa possibilidade e esses riscos para, né, o seu cliente. Dentro das oportunidades, né, do agronegócio, em matéria de tutela administrativa, eu vejo com bons olhos, tá? Existe uma demanda acumulada aí grande, tá? Por que eu falo isso? Fiscalização, né? Até acho que eu coloquei aqui, não sei. Hoje nós temos uma fiscalização ambiental muito remota, principalmente em infrações contra a fauna, em especial desmatamento, limpeza de áreas sem licença, etc. Os autos de infração estão vindo com uma facilidade muito grande e acaba tendo um enorme bolsão aí, né, de autos de infração que demandam defesas, instruções, e a gente acaba percebendo também, o próprio cliente acompanha isso e vê como um risco muito grande para a operação. Então, eu vejo muitos produtores e muitas agroindústrias tendo uma conduta, né, e um tipo de tratamento com essa matéria mais preventiva, né? Isso, para nós, é muito interessante. A gente sai de uma advocacia ambiental contenciosa, aquelas defesas, né, mandado de segurança, ações anulatórias, e acaba indo para uma advocacia preventiva e consultiva, que, para mim, é a cereja do bolo, né? Você trabalhar com uma advocacia consultiva, preventiva, em planejamento ambiental, e outras áreas também, né? Tributário, societário, é um trabalho, assim, gostoso de se fazer, né? Eu sou apaixonado por isso, e então a gente percebe que o mercado está indo para isso. É muito bem-vinda essa mudança. Então, como falei, essa tendência do aumento do número de infrações, quanto maior o número de infrações, maior o número de regularização ambiental que a gente vai ter para desembargar essas áreas e regularizar esses passivos. Ou seja, uma coisa leva a outra. Então, em matéria de regularização ambiental, eu também vejo com bons olhos que vai ter muito campo de atuação nos próximos anos, né? E aqui as distorções entre, né, o que realmente aconteceu em loco, no imóvel, o que a fiscalização observou, muitas vezes tem distorções que acabam gerando, né, oportunidade para a gente apresentar boas defesas, e a conciliação ambiental, que hoje eu vejo que, se utilizada de forma estratégica, é uma grande oportunidade para quem atua, né, nessa área. Responsabilidade criminal ambiental. Como falei, o advogado que atua nessa área, ele tem que percorrer os 3 mundos ali dessas searas, né, do direito. E justamente essa área criminal, que muita gente se apaixona ali no mundo acadêmico, né? O pessoal fala que o direito penal, durante a graduação a gente se apaixona por ele, mas quando vai exercer advocacia, o que manda é a área civil. Isso é um padrão, a gente escuta muito isso, né? Então, o advogado que atua com a área ambiental, ele vai poder continuar a se apaixonar pelo direito penal, e é uma atuação que eu particularmente gosto, né? Diferente daqueles processos que atua aí na área criminal mais pesada, aqui sempre a gente tende a conciliar, então tende a ter uma atuação muito, muito gostosa também. E existe uma lei específica, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, por isso que eu sempre falo que é interessante a gente revisitar esses conceitos da época de faculdade: potencial ofensivo, elemento subjetivo, concurso de crimes, sujeito, tipicidade da conduta, prescrição, tudo isso, né, influencia diretamente essa atuação dentro da área de responsabilidade criminal. Eu foco sempre nos crimes da flora, então eu estudo muito, né, essa área, porque é justamente a área que o produtor rural se depara, né? Um desmatamento feito sem licença, uma limpeza feita sem licença, um avanço ali da lavoura de soja em cima de uma área de APP, por exemplo. Então, tudo isso acaba resultando numa atuação muito nichada, dentro até próprio da Lei de Crimes Ambientais. Por isso que,
crimes contra a flora, né, e ausência de licenciamento ou autorização, que é o artigo 60, também é uma área, um nicho específico aí que sempre está recorrente no dia a dia do produtor rural. Falando sobre juizado especial criminal, em razão do potencial ofensivo, a maioria dos crimes, né, ambientais, eles são processados no juizado especial criminal. Então, tem que ter uma certa atenção, porque é um procedimento especial. As regras do jogo mudam. Então, a gente tem que ter essa atenção, né, com o dia a dia. Responsabilidade de pessoa jurídica, né, e dos sócios administradores. Eu vejo muito erro por parte do Ministério Público e por parte de magistrados com a interpretação dessa responsabilização da PJ. Em especial por desconhecimento, né? Geralmente coloca-se ali quem está como sócio, né, da empresa, automaticamente num TCO, num procedimento criminal. Isso acaba resultando em consequências grandes. Se for um grupo grande, imagina, né, o diretor ali com um processo criminal nas costas. Isso tem uma consequência muito grande. Por isso que tem que ter uma atenção muito boa com relação a isso. Em razão do caráter, né, de baixo potencial ofensivo, que tem a maioria dos crimes, geralmente nós conseguimos uma medida despenalizadora, né, que é o quê? Estratégias de transação penal, suspensão condicional do processo, o ANPP, que é uma legislação nova, né? Então, essas medidas despenalizadoras é uma prática comum dentro da seara da responsabilidade criminal. O Ministério Público é muito aberto, né, a essas negociações. E eu sempre faço o alerta. Se for para fazer um acordo, faça sempre um bom acordo. Tente colocar todos os crimes que eventualmente o cliente fez dentro do mesmo procedimento, do mesmo acordo. Tem que ter muita estratégia nesse momento. E um alerta que eu deixo também é que se o seu cliente tem um perfil, né, de cometer transgressões ambientais com frequência, ou você já sabe que ele já cometeu uma outra infração, um outro crime, é bom que você consolide tudo isso num ato só, para evitar ele ter que fazer um acordo e ele ficar impedido 5 anos de fazer um novo, né, acordo, e você acabar prejudicando o seu cliente por não ter feito essa estratégia, né, bem feita lá atrás. Então, tem que ter essa atenção. E se o cliente tiver um perfil de ser recorrente, muitas vezes, se tiver uma estratégia de defesa, é melhor encarar o processo criminal do que esperar, do que fazer o acordo, desculpa. Né? Justamente porque, se ele tem uma certa recorrência se tratando de crimes ambientais específicos, se ele fizer um acordo, ele vai ficar 5 anos impedido de fazer um outro acordo. Isso vai prejudicar ele muito lá na frente, né? Então, atenção aos prazos prescricionais, a tipicidade da conduta, a competência do juízo, falta de atribuição do Ministério Público, são assuntos que geralmente passam em branco, o advogado não olha e acaba resolvendo ali a situação do cliente, postergando uma ação que seria competência de outro juízo, e que quando chega lá, o crime já prescreveu. Então, assim, tem que ter um certo planejamento dentro dessa área. E oportunidade, eu vejo, né, que esse caráter de fazer acordos dentro dessa seara criminal ambiental, ela é bastante comum. Então, a gente tem, né, a maioria dos crimes com baixo potencial ofensivo, que abre a possibilidade de você fazer acordos e resolver o problema para o seu cliente, né? E sempre quando a gente... eu percebo muito isso na prática, né, da advocacia. Chega uma infração ambiental, o cliente vai lá, sofri uma multa, eu fiz lá mesmo, quero resolver, mas vamos resolver isso depois, ou vamos empurrar isso com a barriga. Quando chega uma ação criminal, aí, meu amigo, o produtor dá valor no bom trabalho que a gente desenvolve. E aí ele já pesa aquilo ali, né, ele já dá uma importância maior, já encara o problema de uma maneira mais séria. Então, a gente pode até especializar justamente, né, em resolver esse problema, essa dor do cliente, que muitas vezes é muito forte, para conseguir desenvolver um bom trabalho e ter um nicho muito bom. Tutela civil do direito do meio ambiente, que aqui a gente fala estritamente da responsabilidade civil. Sempre quando a gente pensar em responsabilidade civil em matéria ambiental, automaticamente tem que vir a palavra reparação do dano ambiental, né, na nossa cabeça. É uma matéria super complicada. Confesso que hoje eu vejo muito promotor, né,
promovendo ACPs aí sem pé nem cabeça, justamente porque a gente tem a sensação ali que tudo pode quando se trata de responsabilidade civil, né? Que justamente pelo caráter, né, objetivo da responsabilidade, ou seja, independe de culpa, teve o dano ambiental, teve um nexo de causalidade, dependente de culpa ou dolo, a pessoa vai ser responsabilizada. Então, veja que é muito agressivo, né, essa modalidade. E a imprescritibilidade. Foi um tema enfrentado pelo STF, tema 999 do STF, que ele dá um caráter, né, de ser imprescritível essa obrigação de reparar o dano. E eu tive, recentemente, numa apelação civil, esse reconhecimento expresso por parte do TJ do tema 99, né, 999 do STF, que eu nunca tinha deparado com isso. Foi uma apelação julgada pelo relator, acho que era o Guilherme Gutenberg, que reconheceu essa imprescritibilidade do dano ambiental e foi encarar o mérito, né, da ação. Então, vejam que o TJ já se alertou com relação a essa imprescritibilidade. É uma obrigação próprio torrent, ou seja, você adquirir um imóvel que tem um passivo ambiental, aquele passivo vai acompanhar a coisa, então, pensando aí em contratos, né, em aquisições de fazenda, tem que ter uma atenção expressa com relação a isso, prever ali uma indenização, se caso aparecer alguma, né, ação nesse sentido, então tem que ter uma certa atenção com relação a isso. E ela é cumulável, né, acumulação de obrigações. Admite-se a condenação em obrigação de fazer, ou, e aqui esse ou, né, tem uma súmula do STJ só para falar que esse ou é de adição, olha, né, como é engraçado isso. Então, de fazer, a de não fazer e cumulada ainda com a de indenizar. Então, veja que pode tudo, né? Acumulação de pedidos universal aí. E dentro dessa área do agronegócio, aqui eu vejo como um dos maiores potenciais de atuação, né? Para quem queira investir e estudar nessa área. E por que eu falo isso? O Ministério Público, principalmente daqui de Goiás, desculpa, ele ainda não se atentou, né, à grande oportunidade que ele tem de regularizar, né, de fazer acontecer a regularização ambiental de imóveis rurais em Goiás. Por que eu falo isso? Acompanhando outros estados, Minas Gerais, Mato Grosso, que estão bem na frente em relação a essa área, né, de apuração de infrações e de responsabilização, eu vejo operações voltadas especificamente para buscar desmatamentos, por exemplo, que aconteceram em 2010, 2012, e correr atrás, né, de reparar aquele dano. Então, veja que é algo muito sério. Em Mato Grosso, recentemente, teve uma operação que chama Satélites Alertas, que o Ministério Público já tem o padrão de ACP ali, né? Deve ter ali uns 20 estagiários para ficar por conta de propor e de montar essas ações e está mandando ver no judiciário. E, em razão dessa questão, né, de ser imprescritível, muitas vezes você tem que encarar o acordo. Não tem jeito de fazer um TAC, né, e resolver a situação. Então, em Goiás, o Ministério Público ainda não se alertou para isso, né? Mas quando se alertar, vai ter uma chuva de ACPs aí pela frente, né? E aí, sempre que aparecer essas ACPs, uma estratégia boa de se resolver quando realmente, né, há certa conduta ali, certa culpa do seu cliente, o termo de ajustamento de conduta bem feito evita muita coisa. Muita energia, né, gasta dentro de um processo complexo, que muitas vezes o judiciário já encara ali como, né, o polo passivo como um transgressor, né, e ele está ali para pacificar aquela questão. Então, a gente tem que ter uma atenção que o termo de ajustamento de conduta em matéria ambiental, né, ele tem que ser usado bastante de forma bem estratégica. Inclusive na fase pré-processual, mesmo de inquérito, né, o Ministério Público ele permite que você faça manifestações ou faça mesmo um acordo antes de ser ajuizado a ACP. Então, fica aqui essa dica também. E pensando em tendências, né, de mercado, e o direito ambiental é uma tendência, né, dentro da área do agronegócio,
eu vejo que os potenciais ainda a serem explorados são, assim, gigantescos, principalmente para quem está na pontinha ali, né, da operação, que é justamente quem está junto com o produtor, quem está junto ali com a agroindústria, quem está junto com a revenda, e a característica, né, que advogados que estão mais próximos do interior é de não dar certa atenção a essas novas tendências dentro da área ambiental. Muitas vezes acaba passando e grandes bancas de São Paulo, Rio, que já tem uma estrutura gigantesca, né, com relação a essas práticas, acabam ali, né, captando empresas locais para resolver problemas, né, ambientais que poderiam ser resolvidos pela advocacia ali local. Então, por isso que é uma tendência, eu ando estudando bastante essas tendências de mercado, para justamente ter uma um certo diferencial, né, um comparativo com advogados e grandes bancas de São Paulo e Rio de Janeiro. Regularização ambiental de imóveis rurais, cadastro ambiental rural, que hoje está passando pela regularização, né, apesar de ter aí 10 anos do Código Florestal, agora que a gente está vendo acontecer, os passivos ambientais, como falei, existe um passivo gigantesco em Goiás a ser regularizado, o SAD Cerrado, que é uma ferramenta nova de monitoramento, que muitas dificuldades, né, que o órgão ambiental estadual de Goiás tinha, e de outros estados que têm o bioma cerrado, era justamente monitorar, né, os desmatamentos com ferramentas aplicáveis à Amazônia, a outros biomas diferentes. E aí, o que o SAD Cerrado veio e fez? Uma parceria aí entre alguns órgãos federais e o LAPIG da UFG. Pegaram e modelaram, né, o monitoramento específico para o Cerrado. Então, o satélite, em tese, ele sabe a sazonalidade que o Cerrado tem, natural, a diferença ali entre uma queimada, que geralmente aconteceu de forma natural e rápida, né, de uma queimada mais agressiva e criminal, a questão de pastagens também, a diferença sutil entre campo cerrado e uma pastagem. Então, tudo isso resolveu a questão do monitoramento no âmbito do cerrado. Hoje a gente tem uma ferramenta muito mais precisa. Então, por isso que tem que ter esse alerta aí. Auditorias e certificações, tecnologias como blockchain, acaba resultando, né, numa advocacia ambiental preventiva, que, como falei, é a que eu mais gosto. A fiscalização ambiental 4.0, né, já que a gente usa tanto essa expressão, utilização de imagens de satélite, como falei, muito mais precisas, autodeclaração, ou seja, o compartilhamento de dados ali entre órgãos ambientais e outros órgãos acaba resolvendo, né, muita falha de fiscalização e acaba tendo ali um Big Data com informações ambientais que podem ser utilizadas tanto pelo Ministério Público quanto pelo órgão ambiental e acaba resultando, né, em demandas ambientais. As práticas ESG, que mistura governança, né, a parte de responsabilidade social e que arrasta também a área ambiental, é uma realidade que a gente vê hoje falar muito. Mercado de capitais, tanto o FIAGRO, o CRA, fundos de investimento. Quando se fala em ambiental, acho que é um dos primeiros crivos ali que tem que estar tudo, né, regular, ajustado, para se avançar com relação às outras questões. Por isso que eu encaro hoje, né, a advocacia ambiental como uma profissão do momento, em razão de toda a alteração da legislação recente, desse tema que está né, sendo tão valorizado pelos agentes externos e pelo mercado exterior. Então, acredito muito, né, no direito ambiental como área do direito, e acho que pela frente nós temos, né, maiores desafios ainda. Bom, pessoal, era isso. Acho que fiquei uns 50 minutinhos, né, falando, mas o que eu gostaria de passar para vocês sobre a prática, né, da advocacia ambiental no agro é justamente isso, alguns insights aí, algumas dicas de coisas mais práticas, né? E abro para perguntas, para bate-papo. Tem aí os meus contatos também, meu telefone pessoal.
Para quem quiser tirar alguma dúvida ou manter aí, né, um contato para sempre tirar uma dúvida, fica aí a total abertura. E agradeço aqui, agradeço o Antônio, o Henrique, né, em nome da OAB e da Comissão de Direito do Agronegócio, por essa oportunidade. Como falei, estou à disposição de vocês. Show de bola, Arthur. Obrigadão aí, cara. Tive vários insights aqui, a gente vai ficando até... Fica naquela dúvida, né? Porque eu não tenho experiência, né, na parte ambiental, mas é interessantíssimo. Eu falo que tudo está vinculado ao ambiental, no final das contas. Não tem jeito, não tem jeito. E até surgiu foi uma dúvida, porque eu não tenho vivenciado tantas situações que envolvem o direito ambiental, particularmente dentro do escritório, não com tanta frequência igual antigamente. Mas você ainda vê muitos produtores, porque a gente sabe que essa questão ambiental ela está ligada intrinsecamente com a concessão de créditos, com algumas operações, né? Você estando de acordo com a legislação ambiental, você tem livre acesso a grandes benefícios, né? Vamos falar assim. Mas mesmo com essa fiscalização mais exigente de hoje e mais tecnológica, você ainda vê grandes produtores sofrendo, não respeitando essa questão da parte de legislação ambiental? Vamos lá. Olha, recentemente eu acompanhei um aumento de infrações ambientais por parte de produtores que antes não apareciam no escritório, né? Produtores médios, produtores grandes, com ali desmatamentos que você vê que ele poderia ter feito um planejamento melhor, ter contratado uma assessoria, uma consultoria, mas acabou resolvendo passar, né, ali o trator sem nenhum tipo de planejamento. Eu acredito que isso tende, né, a ser um comportamento natural em resposta até à política ambiental que o governo federal colocou, né, em xeque. Por que eu falo isso? O discurso, apesar de isso não acontecer na prática, mas o discurso que eu acompanhei, tanto por parte do presidente, por parte do secretário, né, de meio ambiente, acabou dando uma falsa sensação que a legislação ambiental estava mais frouxa. E em resposta a isso, naturalmente, eu vi produtores que aproveitaram dessa situação e cometeram algumas infrações. Só que, como falei, hoje está tão ajustado essas ferramentas de monitoramento que é muito fácil o produtor cair, né, nessa malha fina aí. Então, eu percebi que teve um certo aumento em infrações que não estavam aparecendo no escritório, né? Justamente desmatamentos grandes. Então, eu vejo que isso foi uma resposta, uma sensação que se teve, mas que na prática não aconteceu. Entendi. E só até antes de poder passar a palavra para a turma, quem quiser fazer alguma perguntinha, eu sempre fui estudioso sobre blockchain. O Henrique, a Silvana me acompanhou, foi até tema do TCC lá da pós-graduação, estudei desde a época do início das criptomoedas, né? E aí falei, deixa eu ver como é que eu estudo isso voltado para o agronegócio na época. E na prática, eu tive uma grande dificuldade de encontrar na prática a utilização de blockchain para a parte de financiamento, que era onde eu estudava, mas para a parte de contratos. E isso, eu só tinha alguns exemplos fora do Brasil, né, que estavam tentando ser implantados no Brasil, mas efetivamente funcionava só lá fora. Você, dentro aqui do cenário do direito ambiental, você tem algum exemplo de utilização efetiva do blockchain para essa parte de monitoramento, fiscalização, da tecnologia em si? Olha, vamos lá. Eu conheço 2 projetos. Um eu lembrei o nome aqui, que é aplicado à cadeia de bovinocultura, e outro eu esqueci o nome, depois eu posso te mandar. Esse primeiro, que é voltado à cadeia, né, de cadeia bovina, chama iRancho, não sei se você conhece, do Tiago Parente, lá de Goiânia. Ele já trabalhava com blockchain, mas com informações naturais ali da fazenda, né? Quando o pecuarista ia controlar ali o bezerro, quando nascia,
quando, né, tomava algum tipo de vacina, aquelas informações ficavam em cadeia e ficavam ali blindadas, né, pela criptografia do blockchain. Então, dava uma segurança para o animal fantástico. O que ele fez? Ele acrescentou mais uma variável nesse sistema que ele já usava, que é a informação geográfica de onde o animal está passando, né? Se ele estava na fazenda tal, se ele estava na fazenda X. E, cara, quando ele se ligou que ele aplicou isso ao rastreamento bovino, ele teve ali uma jogada fantástica. Por quê? O maior problema que a gente tem hoje na cadeia bovina, principalmente com relação ao desmatamento e Amazônia, né, é o fornecimento de gado indireto, que é aquele animal que ele nasce na área embargada, degradada, mas aí ele passa-se ali a uma lavagem, né, e vai para outra fazenda que está 100% regularizada e depois chega no mercado, né, comum e no mercado exterior. Então, com essa ferramenta, ele conseguiu controlar desde onde o animal nasce. E aí, esse fornecimento indireto da cadeia, que hoje é o maior problema que os grandes frigoríficos têm a nível mundial, acaba sendo solucionado. E a outra empresa, eu não lembrei o nome, eu vou te passar depois, eles aplicam isso, mas na cadeia de soja, na cadeia de milho, monitorando ali mesmo a produção. Só que nesse caso, eu vejo que tem que ter uma proatividade e uma vontade do produtor rural muito grande de certificar, né, a sua soja para encarar isso aí. Então, eu acredito que essa do iRancho, aplicada à atividade pecuária, é um caso de sucesso específico, né, da área de pecuária, mas que eu vejo blockchain funcionando, que é o mais difícil. Exatamente, foi uma das minhas dificuldades, encontrar o blockchain na prática funcionando para o agro num modelo em geral, assim, né? Porque Mas é maravilhoso. Você não encontrou, porque justamente acho que foi ou esse ano ou no final do ano passado que ele começou a usar essa tecnologia. Tivesse esperado mais um pouquinho. Não, e assim, é tão interessante que você vê, houve uma joint venture há uns 4 anos atrás, me fugiu o nome agora, da joint venture, entre a Bunge, Cargill, a Luiz Dreyfus, justamente para criar uma plataforma única de comercialização de grãos, né? Enfim, mas não vou fugir muito do tema aqui, não. Eu queria abrir o espaço agora para quem tiver alguma dúvida, aproveitar aí a disponibilidade do Arthur, esse tema tão importante, fica à disposição de fazer sua pergunta. Doutor Arthur, se puder, fecha a sua tela aí para a gente ficar mais... Sim. Né? Acho que fica mais bacana agora nesse bate-papo. Pronto. Silvana, doutor Arthur, só tem uma dúvida. Na verdade, parabenizar, eu estou no trânsito aqui, não consigo ligar a câmera, mas fiz questão de acompanhar. Se o doutor, parabenizar, né, pela palestra, e se o doutor indica algum material de leitura aí para a gente que quiser aprofundar aí no assunto. Nossa, Pablo, eu retirei um slide que só falava sobre livros, viu? Desculpa, mas assim, posso te passar depois uma listinha aí, porque cada seara ali da responsabilidade, eu recomendo autores diferentes. Então, você vai encontrar livros que falam só sobre infrações administrativas, como do Kurt Treneple, que é fantástico, né? Matérias sobre competência ambiental, tanto fiscalizatória quanto a competência material, o Talden Farias. Então, assim, é uma lista de livros bem vasta, bem completa, mas eu faço aqui o compromisso de você me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu te mando essa listinha, viu? Tá certo, porque acaba que a gente estuda a matéria, mas assim, eu também não atuo tanto no ambiental, mas eu vejo que a área do direito do agronegócio, aí, junto com o tributário, né, as questões fundiárias também dos mais fortes, né? Então, se o senhor puder estar indicando aí um material de leitura, até artigos mesmo, vai enriquecer bastante a pesquisa da gente, tá bom? E muito obrigado aí, a fantástica palestra. Obrigado, que é isso. Arthur, primeiro, parabéns, né? Muito didático, sempre muito técnico, suas pontuações.
a respeito da Lei 21.231 do Estado de Goiás. É uma dúvida, mas é uma curiosidade que eu tenho. A lei traz algumas questões que ela busca regularização daquelas áreas que foram, por exemplo, houve a supressão da vegetação sem uma prévia licença, mas era uma área passível de supressão. É uma área que estava fora ali da APP, da reserva legal, ela era passível de supressão e ela só não teve a licença, o licenciamento prévio, né? E aí, como tem sido as decisões da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás em relação à aplicação dessas leis para autos de infrações que já estavam aplicados, que a pessoa às vezes já tinha feito um termo de ajustamento, tinha feito uma autocomposição, e uma dúvida, que na verdade é mais uma curiosidade, da onde que surgiu a data 27 de dezembro de 2019 como marco final, se a lei é de janeiro de 2022? Vamos lá, só perguntas pontuais e excelentes, viu, Henrique? Mas vamos lá. Primeiro, com relação à leitura que eu faço, né, da questão da nova legislação sobre passivos em Goiás. Houve esse marco regulatório que você falou, que é 27 de dezembro de 2019, né? E aqui eu começo respondendo pelo final, né? Essa data, se você for lá na nova política de licenciamento ambiental de Goiás, que é a 20.694, ela foi publicada dia 26 de dezembro de 2019. Então, por isso que a partir de 27, aplica-se, né, esse entendimento diferencial, como se fosse um marco temporal, para a nova legislação de passivos ambientais de Goiás. Como que funciona isso e como que eu vejo na prática? Muito se discutiu, e muito se discute ainda, a questão do embargo de áreas que foram desmatadas, apesar de não ter licença ambiental para o desmatamento, eram áreas passíveis de conversão. O que muitos autores defendem, e eu defendo isso, até por absorver isso do livro do Kurt, é que a atividade de desmatamento, ela em si foi uma atividade exercida de forma irregular. Mas a exploração daquela área, uma vez que você buscou a regularização, não deveria permanecer o embargo. É uma discussão, né, muito forte nisso. Eu já escrevi um artigo, foi para o Conjur, só falando sobre isso, a diferença de embargos acautelatórios, que é aquele embargo que, por exemplo, eu cheguei, vi ali uma máquina passando em cima, né, de uma vegetação. Eu pego aquela máquina, faço a apreensão e embargo a atividade de desmatamento que está irregular. Outra coisa é eu permanecer com uma área embargada, sendo que eu já regularizei a exploração, por exemplo, da agricultura, sequeiro naquele local. Então, essa discussão, por muito tempo, né, foi levantada, e, na minha opinião, regularizando ali a sua situação, não há que se falar nesse embargo. Em consequência disso, por falta de regulamentação anterior, não há que se falar também nessa compensação, né, por danos, que é exigido, né, que era exigido. Então, o que a legislação fez? Fez um marco temporal, que foi a nova lei, né, de licenciamento ambiental de Goiás. A partir dessa data para trás, ou seja, antes de 27 de dezembro de 2019, quem fez essa exploração indevida, esse desmatamento indevido, em área que era passiva de conversão, não há que se falar em compensação, né? Então, isentou o produtor disso. Eu já fiz termos de autocomposição e já vi termos de autocomposição que o órgão ambiental isentou o produtor de compensar essa área. Isso é um avanço muito grande. O Ministério Público está questionando isso, né, por não entender, não concordar. Vai dar muito pano para manga, mas eu já vejo que o órgão ambiental está executando isso. Para desmatamentos sem licença, posterior a essa data, esse marco regulatório, exige sim a reparação do dano ambiental, decorrer ali de onde foi o desmatamento, né? E tanto para desmatamentos antes de 2019, que não tiveram também a licença, mas a depender do local, tem que fazer essa compensação. Então, por isso que a legislação monta ali uma escadinha, né, com vários tipos de
Foi desmatado, foi em APP, era por interesse social, recupera só tanto. Desmatou em reserva legal, mas não tinha reserva verbada. Então, ele mudou, né, o trato que a gente tem. E o que eu escutei por parte do pessoal da secretaria foi justamente o seguinte: o marco regulatório do Código Florestal, que é 22 de julho de 2008, nós, em Goiás, trouxemos esse marco para 27, né, de dezembro de 2019. Então, assim, em matéria ambiental, quem é mais radical achou que isso foi um baita de um prejuízo. Mas, do ponto de vista de regularizar essas áreas que estavam, né, muitas vezes estavam sendo já exploradas, mas permanecia esse embargo, resolveu um problema muito grande para o produtor. Então, eu vejo com bons olhos. Acho que respondi suas perguntas, né, Henrique? Doutor Arthur, o Tiago Fernandes fez uma pergunta aqui no chat. Doutor Arthur, vejo que as práticas ESG acabam sendo uma questão que avança bastante no mercado, principalmente para grandes exportadores. Em relação aos pequenos e médios produtores, eles acabam sentindo essa exigência do mercado? É uma questão que afeta na margem de lucro dos produtores? Ótima pergunta. Vamos lá. Toda vez que a gente pensar em essas práticas ESG, né, que é meio ambiente, governança e o aspecto social, eu automaticamente já penso em grandes corporações, grandes players do mercado, né, agroindústrias, mercado de capitais, porque são aspectos que são muito mais vinculados à governança de uma grande estrutura do que de um imóvel rural pequeno que eu falo ali, pode ser até médio, 5.000 hectares, 1.000 hectares, né, um produtor de soja aí, médio. Então, eu vejo que essa realidade ela está muito mais próxima a grandes corporações, a grandes players e o mercado, né, financeiro do que o produtor rural em si. O que afeta o produtor rural é quando dói no bolso, ou seja, uma ação indenizatória, né, uma CP ou uma multa ambiental, ou quando reflete na operação dele, que é o embargo, né, que é quando ele não pode mais vender aquela soja para Bunge porque saiu um relatório de embargo ambiental sobre aquela área. Então, eu vejo que o produtor está muito mais preocupado em excluir esse risco da operação, né, tanto de prejudicar o bolso, quanto de prejudicar a comercialização. Então, por isso que eu acredito que práticas ESG são mais relacionadas a grandes corporações e grandes players. O produtor ainda vai demorar a sentir isso, apesar de, né, eu já acompanhar produtores médio a grandes aí, com operações de 12.000 hectares, que eles já estão preparando a operação, e a gente acompanha isso de perto, para ter todas as áreas, né, ESG funcionando bem. Mas por quê? Porque ele é super dependente do mercado exterior e de financiamentos. Então, ele não pode ter risco nenhum na operação. Se ele tiver o nome inscrito ali no cadastro de empregadores, né, análogo à escravidão do Ministério do Trabalho, já perde ali pontuação, não faz negócio, perde crédito. Se ele tiver algum embargo ambiental, não consegue, né, comercializar ou pegar financiamento. Então, eu vejo que, né, produtores que são maiores estão já se preocupando com isso. É um potencial de área muito boa. Tem outra... Oh, perdão, pode continuar, doutor. Depois eu vou repassar mais uma pergunta aqui do chat. Fica à vontade. Tudo bem. Doutor, aqui em Mato Grosso a gente tem lidado com uma situação, principalmente quando se trata de liberação de linhas de crédito para produtores rurais, independente se é para pecuária nem tanto, mas principalmente para a parte da agricultura, onde os produtores têm tido dificuldade de conseguir essa liberação de créditos sem que esteja totalmente regularizado em termos ambientais. E assim, nos últimos meses, principalmente, tem sido cada vez pior para o produtor rural que possui um embargo na terra ou que está com CAR irregular e está sem APF, de conseguir essas linhas de crédito. E aí eu
eu vi uma hora que o senhor estava discutindo com o doutor Antônio sobre essa questão. Como que está a situação de liberação de crédito aí em Goiás? Não sei se ficou bem clara a minha pergunta. E uma outra questão, eu discuti esses dias atrás aqui no escritório com outros advogados, com relação à questão da compensação, né? Aqui chegou um cliente há pouco tempo aqui no escritório, em que ele estava com uma área embargada e foi orientado por outro colega a comprar uma área próxima à fazenda dele para tentar fazer a compensação. A área ficava na mesma bacia e essa foi a orientação do advogado de que essa área poderia ser utilizada para compensar a área desmatada na terra dele. E pelo que a gente olhou aqui em Mato Grosso ainda não seria possível essa questão, a não ser que essa área fosse contígua ou tivesse sido anexada antes de 2008. Basicamente é essa pergunta, né? Se aí, como funciona aí em Goiânia para a questão da compensação? Vamos lá, ótimas perguntas. João, com relação a crédito rural, o que eu venho acompanhando? Voltando um pouco, né? Falando sobre Mato Grosso. Mato Grosso é um estado que tem um sistema de monitoramento bem avançado, diferente daqui de Goiás. Lá, o estado de Mato Grosso resolveu abraçar o CAR como a principal ferramenta de regularização ambiental de imóveis rurais, e justamente por meio, né, da APF. E olha que a APF é uma autorização provisória ainda de funcionamento, que muitas vezes já satisfaz o produtor ali que produz, né, pecuária ou agricultura. Mas isso foi uma estratégia que Mato Grosso escolheu para regularizar os imóveis em razão da quantidade de embargos que tinham ali, né, no estado de Mato Grosso. O histórico de exploração do Mato Grosso foi terrível mesmo. Desmatamentos que aconteceram mais recentes no decorrer do nosso histórico e que estão sendo ainda, né, até hoje, buscado uma compensação, como falei, essa operação que teve satélites alertas. Então, eu vejo que isso é um desafio muito grande para, né, o produtor rural, principalmente na área de crédito, né? Porque as fontes de crédito estão ficando cada dia mais exigentes por conta da responsabilidade que ele pode ter sobre aquela área. Então, o Código Florestal coloca a Política Nacional de Meio Ambiente coloca o poluidor indireto como responsável, né, por fornecer crédito a uma atividade que está embargada ou teve um desmatamento. Então, por vincular, né, esse fornecimento de crédito a caracterizar ele como um poluidor indireto, todas as empresas que fornecem crédito exigem esse termo de quitação ambiental. E por meio da APF é que se consegue, né, essa regularidade do produtor em Mato Grosso. Em Goiás, levando para Goiás, o que eu vejo as grandes empresas fazendo é simplesmente pegando o CPF do produtor e jogando no IBAMA. Joga lá na página do IBAMA, se tiver um embargo, passa, fica tranquilo. Isso, né, de forma geral. Eu estou vendo casos pontuais que estão ficando cada vez mais frequentes de outras ferramentas que estão sendo utilizadas para esse monitoramento. Vou dar um exemplo. Hoje eu recebi um relatório de uma empresa que chama AgroTools, que estava fazendo uma avaliação para uma determinada instituição, né, bancária para fornecer crédito para o meu cliente. Apareceu lá um termo de embargo do IBAMA que já tinha sido resolvido e que foi resolvido por meio de TAC, de 2012. E isso chegou para a gente hoje. Ou seja, 10 anos depois. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Outro caso que já aconteceu de forma pontual foi um desmatamento que, apesar de ter licença, o setor técnico da Trading conseguiu monitorar que acho que 16 hectares foram desmatados fora do período de validade da licença. Gente, foi um desmatamento de 3.000 hectares. E a rima, tudo bem feito. Quando foi fechar ali a cereja do bolo, que era para terminar o projeto inteiro, né, fechar ali com chave de ouro,
passou alguns dias, 16 hectares. A empresa identificou, não vende, não compra, né, soja desse cliente. E olha para você ver, 16 hectares dentro de uma área de 5 mil, né, e de desmatamento foram 3. Então, isso é algo muito... isso vai ser muito mais, né, exigido daqui para frente. Com relação... Doutor, só uma pontuação, aqui, por exemplo, aqui em Mato Grosso, já tem alguns sistemas que, por exemplo, a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, utiliza, e o IBAMA também compartilha, que ele dá em tempo real se aquela área está embargada. É algo público e gratuito, que eles disponibilizam no próprio site deles. E eu, pelo que eu tenho acompanhado, muitas empresas e bancos estão utilizando desse sistema para conferir se aquele CAR, eles não olham nem pelo CPF, eles olham pelo CAR, se aquele CAR, aquela área está regular, né? Principalmente em questões ambientais. Aqui em Goiás, a gente vai passar a utilizar o SIGA, né? Que é o SIGA-GO, que é um sistema parecido com esse do Mato Grosso. A gente acompanha em tempo real o mapinha ali, aonde estão localizados os embargos, as infrações. Então, tem que ter essa atenção também. Com relação à compensação florestal, depois dessa nova legislação, que o Henrique trouxe aí muito, né, bem pontuado, está um pouco mais fácil essa compensação, né, para desmatamentos que aconteceram antes de 2019. Desmatamentos que aconteceram depois, torna-se muito mais difícil essa compensação. Por quê? Exige ali uma compensação, muitas vezes, área por área, ou seja, se eu desmatei ele 1.000 hectares, eu vou ter que buscar 1.000 hectares, né, de uma vegetação nativa, com a mesma identidade ecológica, que foi algo que o STF, né, ao julgar o Código Florestal, trouxe para a gente, e que ainda está um pouco indefinido, né? Fala-se em bioma, depois reduz para o estado, né? Só que há estados, como o Mato Grosso, que tem 2 biomas no mesmo, né, no mesmo território, então é muito complicado isso. E o STF ainda não deu essa luz para a gente do que é identidade ecológica para fins de compensação, né, ambiental florestal. Mas aqui em Goiás está acontecendo muito bem. A gente tem alguns projetos grandes que a gente acompanha, que foi preciso uma compensação mediante, a gente chama de reserva, né, servidão florestal, perpétua, definitiva. Eu tenho clientes também em Minas que têm RPPN instituída dentro da própria fazenda. Então, assim, né, eu vejo que isso na prática acontece aqui em Goiás de uma maneira mais tranquila, tá? Acho que era isso. Mais alguém? Arthur, a doutora Angélica Mendes questiona o seguinte: o senhor observou mudanças no que se refere à comunicação das esferas dentro do direito ambiental? Tive cliente em 2021 autuado pelo SEMAD que nunca foi intimado em outras esferas. Já outro cliente de 2022 foi automaticamente intimado na esfera civil e criminal logo após a audiência de autocomposição na SEMAD. Houve mudanças nessa comunicação entre os órgãos? Vamos lá. Nossa, isso aí eu vivi na prática. Uma excelente pergunta, viu, Angélica? Como que funcionava antigamente? A legislação ambiental fala que toda vez que o órgão ambiental identificar que, além da infração, né, houve ali um crime ambiental, automaticamente tem que ser enviado cópia daquele auto e daquele ato fiscalizatório para o Ministério Público. Antigamente, isso acontecia raras as vezes. Não sei te explicar exatamente por quê, não sei se por incompetência técnica, ou se por falta de comunicação ali entre os órgãos, ou se pelo próprio Ministério Público não exigir isso, né? Mas a partir ali de 2021 para 2022, eu estou vendo todos os autos de infração sendo enviados, muitas vezes até os que não são crimes ambientais, né? E isso é algo que eu venho percebendo com muito mais frequência. Por isso que é interessante já até comunicar o cliente, quando ele chega no escritório, você já fala, olha, senta aí que eu vou te dar uma aula sobre tríplice responsabilidade ambiental. Porque senão, daqui 30 dias chega uma intimação para você aí, você vai achar que é da esfera administrativa, mas é do criminal. Então, assim, tem que ter uma certa empatia com o seu cliente e dar essa explicação aí para ele. Porque eu estou vendo praticamente todos os autos caindo ali no Ministério Público. Pensando por um lado,
é ótimo para quem atua com direito ambiental, porque já resolve ali tudo de uma maneira mais rápida. Antigamente, nossa, demorava-se, às vezes, anos até chegar um auto de infração no Ministério Público, então ficava muito desconexo, né, ali. Hoje não. Hoje tem vezes que eu já resolvo o auto de infração, já tem os procedimentos abertos no Ministério Público, eu já levo a cópia, já faço um TAC ali, já resolvo tudo, faz uma transação, já coloco tudo. Eu já fiz até a NPP, resolvendo tudo, toda a vida, né, do cliente, que é uma estratégia muito boa de se usar, mas o Ministério Público depende muito do perfil ali do promotor. Mas é isso, eu acho que teve essas mudanças de comunicação e os órgãos estão mais próximos agora. Perfeito. Mais algum questionamento? Doutor Arthur, obrigado pela palestra. Eu tenho um questionamento. Eu gosto muito de responsabilidade civil, é um tema que eu me aprofundo muito. E nós estamos atuando aqui no escritório com compliance de compra e venda de propriedades no Mato Grosso e lidamos com a propriedade. Acho que toda propriedade no Mato Grosso tem algum embargo ambiental. Não tem como não ter. Só que nessa específica tem uma penalidade, que foi uma multa imposta ao proprietário. Nós estamos assessorando o cliente que está comprando essa propriedade. Surgiu uma dúvida se essa responsabilidade punitiva da multa em si seria transferida para o comprador da propriedade. Porque sabemos que o dever de reparar, esse aí não tem qualquer dúvida. Mas eu, lendo a legislação aplicável, eu fiquei com essa dúvida se essa responsabilidade pelo pagamento das penalidades seria transferida ao adquirente. Vamos lá, Wallace, boa pergunta, cara, e é uma dúvida que muita gente tem na prática, né? Principalmente porque advogados aí que atuam na área civil sempre se deparam com um contrato de compra e venda de uma fazenda, né? E aí vem a bomba ambiental ali escondida e velada. Mas vamos lá. Em se tratando de responsabilidade civil, como você falou, a obrigação de reparar o dano, ela é propter rem. Ela acompanha o imóvel, né? Ela persegue o proprietário, aliás, ela persegue o imóvel, qualquer que seja o proprietário. Então, com relação a isso, o máximo que você pode fazer dentro de um contrato de compra e venda é falar que você teve, né, a boa-fé objetiva de buscar tais e tais órgãos, emitir tais e tais certidões, e que o vendedor do imóvel declarou que não há passivo ambiental, né, na fazenda por esse motivo. Isso é uma maneira de você se resguardar dentro do contrato. Em se tratando da responsabilidade administrativa, que são essas multas ambientais, ela tem um caráter, né, que é pessoal. Então, ela vai atacar o patrimônio de quem realmente foi o infrator, né? Então, por isso que tem que ter essa atenção. Às vezes, dá até para negociar ali, colocar dentro do contrato de compra e venda da fazenda a quitação da multa. Eu já vi isso acontecer, né? Porque, senão, essa multa vai ficar pendente, ali aberta. Depois que transitar em julgado, vai para uma execução fiscal. E aí, se essa execução fiscal for proposta e pedir ali uma indisponibilidade da fazenda, e que muitas vezes a fazenda acontece com a venda a prazo, isso pode complicar o seu negócio lá na frente. Então, tem que ter essa atenção com relação à questão da execução fiscal vinculada a essa multa. Mas não se transfere automaticamente. O que vai permanecer, além dessa obrigação de reparar o dano, é o embargo sobre a área, que muitas vezes acontece. Então, vai ter um embargo ali, que foi aplicada uma multa, houve o julgamento, então o embargo se converteu de medida cautelatória para uma sanção definitiva. Essa área está embargada, né? Ou essa máquina está apreendida, um outro exemplo. Quando acontece essa sanção de embargo, ela acontece justamente para ser reparado aquele dano. Então, é a esfera civil dando ali um pitaco na esfera administrativa, que é um meio, né, que existe de se consolidar aquela proteção sobre aquela área. Então, isso tem que ficar muito claro dentro do seu contrato de compra e venda. Então, geralmente, é um capítulo extenso ali, devido a essas nuances e essas possibilidades, né, dentro de um contrato bem feito.
Obrigado, doutor. Mais algum questionamento, doutores? Bom, não tendo mais questionamentos, eu vou passar a palavra, então, para o doutor Antônio, para fazer as considerações finais, doutor Antônio. Grande, Arthur. Obrigado, cara. Excelente, viu? Não tem como agradecer. Estava faltando alguém para falar de direito ambiental nos eventos da comissão. Estava faltando, né? Então, assim, foi muito bom foi muito boa a sua participação, porque a gente sente que é um tema carente em várias rodas de conversa, né? Então, a gente precisa fomentar essa discussão, e que é o objetivo da comissão, né? Achar as pessoas que têm domínio sobre o tema, um tema específico, e trazer. Ali, direito ambiental faltava alguém aqui, foi quando deu o clique, e, poxa, o Arthur, né? Vamos trazer ele aqui para bater um papo com a gente. E não tenho nem considerações para fazer, assim, no sentido de enriquecedor. E obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Conta aqui com a gente em Rio Verde, com a comissão, com a Silvana, com o Henrique. Eu estou falando em nome deles, mas a gente já está junto tem tanto tempo, né? Eu sei eu sei como é que é a turma, assim, como é que a gente trabalha junto. A gente está super bem, então acaba que a gente já tem uma sintonia aí. Então conta com a gente que você precisar. É uma satisfação ter você aqui conosco. Ótimo. Eu que agradeço, pessoal. Nossa, assim, foi uma experiência muito boa. Falar, né, de direito ambiental para quem realmente atua no dia a dia ali do agronegócio é complicado, é difícil, tem alguns tabus a se quebrar, mas é uma matéria que eu gosto muito e fico disponível, né? Fico à disposição aí de vocês. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, eu estou aqui à disposição, próximo a vocês. Muito obrigado mesmo. E vai ficar gravado no YouTube a nossa palestra aí de hoje, tá? Nossa reunião, pessoal. Quem quiser assistir novamente, vai estar disponível. Silvana, lembra de salvar aí para nós. Só antes do encerramento, vamos aproveitar, então, doutor Antônio, convidar o doutor Arthur e todos os presentes para participarem do nosso congresso, que será dia 7 e 8 de novembro. Vai ser na modalidade virtual, as inscrições já estão abertas pelo site da ESA, vai ser também um bate-papo bem bacana, são 2 noites de palestras, nomes bem conceituados, eu acho que vai ser uma discussão muito válida e muito engrandecedora para nós, estudiosos do direito. Então, fica o convite aberto, tanto para o doutor Arthur, quanto para os demais participantes. Ótimo. Bem lembrado, Silvana. Obrigado. Então, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Forte abraço.